Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Cidade Inteira Dorme e outros contos de Ray Bradbury. Imagina então uma cidadezinha pequena com uma ravina, e nessa cidade tem um serial killer conhecido como o Solitário, que mata mulheres, estrangula mulheres. Em determinada noite, Lavínia, a protagonista do conto, vai sair com suas amigas para ir ao cinema e ela vai encontrar um dos corpos recentes do serial killer na ravina. O que é de se esperar é que ela cancele o filme, mas após encontrar o corpo e chamar a polícia, ela vai para o cinema com suas amigas, que estão completamente amedrontadas, com medo, né? A cidade inteira está em polvorosa, a cidade inteira tem agora um toque de recolher. Todos vão para suas casas, trancam a porta, porque sabem, nessa cidade pequena há um serial killer à solta, esse homem que ninguém faz a menor ideia de quem seja, e a cidade inteira dorme enquanto essas mulheres estão sozinhas na rua, especialmente conduzidas pela Lavínia, que talvez por uma necessidade de sentir algo eletrizante pela primeira vez, ela acaba se colocando em perigo. Ela leva todas as amigas para casa, mas ela precisa voltar sozinha para casa enquanto a cidade inteira dorme e passar por a ravina, né? Esse local escuro, repleto de árvores e plantas e animais. Agora me digam se uma sinopse assim não dá vontade de ler correndo o conto, a história. E esse é apenas um exemplo de história que o Ray Bradbury criava, de uma tensão, um cenário assim de suspense, um cenário em que algo terrível pode acontecer, a gente não sabe se vai ou não. E esse é um conto, o conto que eu expliquei agora, que dá título a essa coletânea de contos da Cidade Inteira Dorme. Esse particularmente foi um conto publicado na década de 50, mas nessa ediçãozinha aqui fina da Globo Livros, né, pela Biblioteca Azul, nós temos 13 contos no total, publicados em diferentes momentos da carreira de Ray Bradbury, entre a década de 40 e a década de 80. Então, ó, o intervalo é muito grande. Talvez por isso a gente sinta contos tão diferentes aqui no meio, sabe? Alguns são muito bons, outros eu não achei assim essas coisas todas, sabe? Outros eu achei mais fracos, mas a maior parte dos contos aqui são muito interessantes, e os que são bons são realmente muito bons. Eu ainda vou falar mais sobre os contos, mas se você não conhece o Ray Bradbury, ele foi um dos grandes escritores do século XX, é um dos meus escritores favoritos da vida, assim, um que tá no meu top escritores. Eu amo esse autor. Ele tem grandes obras muito conhecidas, como Fahrenheit 451, que é uma das distopias mais famosas do mundo, e As Crônicas Marcianas, que é um livro de ficção científica incrível. Eu diria para vocês começarem por esses que eu mencionei, especialmente pelas Crônicas Marcianas, que é o meu livro favorito dele, e é um livro de ficção científica que traz essa reunião de crônicas, meio que formam capítulos / contos, que no todo formam o romance das Crônicas Marcianas. No entanto, ele também tem muitas obras que não são tão conhecidas no Brasil, mas que fizeram um grande sucesso. Este mês nós ainda vamos conversar sobre Algo Sinistro Vem Por Aí, e um livro bem famoso dele, que é um dos meus favoritos da vida, é O Licor de Dente de Leão, o Dandelion Wine, e que de certa forma, assim, seria o primeiro da série Greentown, seguido por o Algo Sinistro Vem Por Aí. Porém, não tem problema se você ler fora de ordem, sabe? A questão dessa série Greentown são livros que se passam em Greentown. Depois eu pretendo fazer outros vídeos do Ray Bradbury aqui. O próximo vai ser sobre o Something Wicked, né, o Algo Sinistro, mas eu também quero refazer vídeos, por exemplo, do Licor de Dente de Leão, das Crônicas Marcianas, e trazer muito mais conteúdo sobre esse autor incrível pra vocês. Mas então, por enquanto, ficamos com o A Cidade Inteira Dorme, que eu já adianto está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser conferir. Eu escolhi esse livro nas minhas metas de ficção científica, porém nem todos os 13 contos presentes aqui são de ficção científica. O Ray Bradbury é um autor extremamente conhecido como escritor de ficção científica / fantasia, mas ele não se resumia ao gênero. Ele era um escritor extremamente imaginativo, que é algo que eu amo nele, sabe? Ele tinha uma imaginação extremamente fértil para o tipo de história que eu adoro, para criar o tipo de ambientação que eu adoro. A maioria dos contos são perturbadores, independente de serem contos de ficção científica ou não, alguns extremamente perturbadores. Por exemplo, o primeiro conto do livro traz então um grupo de velhinhas idosas que compram um pacote de turismo num foguete, numa nave que as levaria para próximo de Deus. Essa questão da religião é abordada em outros contos, eu acho que outro conto especificamente mais forte nessa questão da religião, pelo menos 2, pelo que eu tô lembrando agora. Então essas velhinhas querem estar próximas ao Criador nesse mundo futurista, claro, em que as pessoas já viajam no espaço,
Porém, elas meio que sofreram um certo golpe, porque essa nave é uma nave emperrada que não tem a menor possibilidade de fazer o que elas querem, né? No caso, essa ideia de ficar próximo do criador. Então, o agente do turismo aqui na história vai sofrer as consequências do que ele acabou divulgando. Vai trazer, então, algo tão comum na sociedade, atemporal praticamente, que é a fé, essa questão da religião, com o mundo futurista. Esse é um ponto interessante para mostrar algumas coisas que o Ray Bradbury trabalhava na sua ficção científica, mas não é dos meus favoritos. O segundo conto, por exemplo, O Lixeiro, também em sua essência traz uma crítica interessante, ainda que não seja assim dos mais fortes do livro. Ele traz um homem que trabalha como lixeiro, ele está completamente satisfeito na sua profissão, ele gosta do que ele faz, ele é feliz com o que ele faz, só que ele recebe um choque, uma notícia de uma mudança do que ele vai precisar fazer na sua rotina de trabalho. E esse choque trabalha, especialmente na minha concepção, o perigo de uma conformidade, né? De você ser mandado a fazer algo, se acostumar com aquilo, e a questão de perder a humanidade e a sensibilidade. Ele menciona, por exemplo, que tem medo de que, se pensar nisso, em meu caminhão e meu novo trabalho, eu vou me acostumar. Não parece nada certo que um homem, um ser humano, deva se acostumar a uma ideia como essa, que eu não vou mencionar qual é a ideia, né? Mas é essa questão que o conto trabalha, essa questão específica, eu acho interessante, sabe? Porque em poucas páginas é uma crítica interessante, algo a se refletir, sabe? Sobre as coisas que nós nos acostumamos, por exemplo, a violência que nós nos acostumamos a ver, a ter algumas coisas como normais quando eles não são de forma alguma normais. O Conto do Visitante é mais um conto de ficção científica em que os personagens aqui, eu acho que eles estão em Marte, é isso mesmo, em Marte. Eles são levados lá já no fim da vida e eles têm muita saudade da Terra. Então tem essa questão saudosista aqui, e eles vão receber a visita de alguém que vai possibilitar algo extraordinário. E aqui entra também a degradação do ser humano, sabe? A capacidade destrutiva do ser humano, que é algo também que o Ray Bradbury trabalhava em vários de seus contos e livros. Depois desse conto, eu acho que é o Conto do Messias. É isso mesmo, é um Conto do Messias, que aí entra essa questão da religião mais uma vez. Em alguns diálogos a gente vê a questão do ser humano destrutivo e egocêntrico, do homem que se acha o centro do universo, independente do planeta, do local em que ele está, e também em detrimento dos seres que estavam previamente ali, sabe? Dele tentar impor a sua vontade, as suas crenças, né? Aqui existe uma vontade do personagem em ver o Messias, em ver Jesus Cristo, e a forma tortuosa como ele vai ter essa sua vontade concedida, mas de uma forma perturbadora até, e mais uma vez enfatizando a característica egocêntrica do ser humano. E eu sempre acho incrível como em várias histórias, pequenas histórias, rápidas histórias, o Ray Bradbury usava dessa ficção especulativa, de possibilidades do futuro, de ficção científica, até de fantasia também, para pensar sobre características intrínsecas e essenciais aos seres humanos. Algo que ele trabalha muito bem em As Crônicas Marcianas também, e que ele vai trabalhar em vários contos desse livro, independente de alguns contos serem mais fortes que outros, de você se envolver mais com algumas histórias do que outras, as questões que ele trabalha são muito interessantes. O próximo conto seria A Autêntica Múmia Egípcia Feita em Casa. Uma questão trabalhada interessante aqui é justamente o poder da imaginação, o poder imaginativo de pensar em várias coisas aleatórias do ser humano, e como isso é algo tão próprio de um escritor, por exemplo. Tanto que o garotinho desse livro, né, após pensar em muitas possibilidades e em muitas coisas, ele se preocupa muito em determinado ponto com o tédio, porque nessa cidadezinha que ele mora, as coisas não acontecem e tudo mais, e ele tem essa imaginação em ebulição, as coisas sempre se sucedendo umas às outras, e ele diz: e se eu tiver uma vida tão cheia de coisas, se jamais ficar entediado, se descobrir o que quero fazer e fizer, tornar cada um dos meus dias importante, cada noite maravilhosa, dormir bem, acordar gritando de alegria, rir muito, envelhecer. Ele diz tudo isso e ele fala que tomou uma decisão, que vai ser o maior escritor que já existiu. No final das contas, eu acho que é uma homenagem também à vida de escritor, né? Que tem sempre essa imaginação constante, esse fluxo criativo, que era algo muito, muito próprio do Ray Bradbury, que tinha essa imaginação incrível. Ele conseguiu manter essa capacidade a vida inteira, esse fluxo imaginativo, criativo, que muitas vezes a gente tem quando é mais novo e vai perdendo e se acostumando com as questões ao nosso redor, perdendo o mistério, né? Perdendo as surpresas. Eu li um livro não ficcional do Ray Bradbury que foi A Arte da Escrita, eu acho, A Arte de Escrever, extremamente interessante, em que ele vai falar sobre o processo de escrita dele, sobre as coisas que ele via e como ele usava algumas coisas para criar histórias que simplesmente vinham para ele, né? Ele trabalhava em cima de algumas coisas que ele via e viveu, até o próprio Licor de Dente de Leão, né? Uma homenagem ali à sua infância, a períodos de sua infância. Um dos contos que eu lembro dele mencionar nesse livro, né, sobre o seu processo de escrita, está aqui neste livro, que é o Conto do Pedestre.
é um conto bem peculiar, sabe? Porque é um homem que simplesmente gosta de andar na rua, de ver o mundo, sabe? De estar ao ar livre, e ele é parado pela polícia, porque o que ele está fazendo ali de madrugada praticamente, enquanto todas as pessoas estão fechadas em casa assistindo televisão? Como assim ele não tem televisão? Como ele não gosta de televisão? Então existe uma crítica aqui também, né, a essa questão do ser humano que ficava completamente fissurado, fechado, hipnotizado pela televisão, e especialmente no momento ali em que isso estava ganhando força, né, porque são contos aí, muitos contos da década de 50, 60, a televisão estava começando a ter mais força, e as pessoas que resistiam ou que viam outras coisas, né? Como algo que ele até fala em Fahrenheit 451. As pessoas são completamente alucinadas ali, estão hipnotizadas pelo que elas consomem na televisão, nos estímulos visuais, e os livros são proibidos. Nesse universo distópico, os livros são queimados e o conhecimento através dos livros revolucionário foi completamente descartado e proibido. Então eu já adiantei um dos contos do livro. Agora seria o conto da A Cidade Inteira Dorme, que eu comentei com vocês. Um conto aí que envolve assassinatos, um serial killer, mistério. Envolve uma atitude imprudente que a gente fica um pouco agoniado da protagonista. Eu achei que o final desse conto foi bem frenético, assim, eu imaginava o que ia acontecer, mas a forma que o conto terminou é bem eletrizante. E no começo do conto, ela encontra o Douglas Spalding na rua, né, até marquei aqui um coraçãozinho. Douglas Spalding é o protagonista de Licor de Dente de Leão, e também o próprio Ray Bradbury, um dos seus pseudônimos. O nome dele era Ray Douglas Bradbury e Spalding era o sobrenome de sua mãe. Então quando ele menciona Douglas Spalding, ele está falando também dele mesmo. Outro conto de destaque aqui é o Homem Ilustrado, um homem que faz várias tatuagens no corpo. Na verdade é uma mulher extremamente enigmática que vai fazer essas tatuagens nele, e algumas tatuagens que vão meio que prever o futuro. Esse é um conto que aqui no livro está como de 1950, mas existe um livro, O Homem Ilustrado, que também parte dessa ideia, né, de um homem totalmente tatuado, com tatuagens que preveem o futuro, e um livro completo foi criado de contos em cima disso, que é o livro O Homem Ilustrado, publicado em 1951. O Senhor será o único verdadeiro homem ilustrado do universo. Eu lhe darei desenhos especiais que o Senhor jamais esquecerá. Desenhos do futuro em sua pele. E tá aí um conto que entra mais uma questão fantástica, né? Algo que o Ray Bradbury também fazia. E vocês percebem nessas rápidas apresentações que são vários contos diferentes. Alguns enfatizam mais o gênero do que outros. A maioria deles tem sim uma capacidade perturbadora, uma sensação de inquietação também. Eu ainda não mencionei dois dos contos mais perturbadores dessa coletânea. Eu acho que eu não vou aqui mencionar todos, já falei sobre vários para vocês terem uma ideia do que esperar. Mas, por exemplo, O Homem em Chamas fala sobre uma mulher e seu sobrinho viajando de carro, e de uma pessoa que eles encontram no caminho. Desse encontro inquietante e aterrorizante, de certa forma, ela consegue colocá-lo para fora do carro, mas uma reviravolta inesperada. Uma das características principais desse conto seria o medo, mas ele também tem um toque fantástico. Eu achei ele bem perturbador na forma como ele termina também. E para mim, um dos maiores destaques do livro, que se enquadra também num conto de ficção científica, e deixa a gente bem perturbado até na forma como ele é conduzido e termina, né, no seu clímax, é o último conto que o autor vai trabalhar. Deixa eu pegar aqui o nome do conto que eu esqueci agora. A Hora Zero, o último conto do livro. Esse é um conto extremamente perturbador, em que algumas crianças estão sempre brincando, só que é uma brincadeira muito específica, sabe? Uma brincadeira em que eles estão criando algo, em que eles usam algumas coisas da casa, alguns objetos, para criar algo que as pessoas não entendem, mas claro que vem apenas como brincadeira de criança, né? E a mãe descobre que é uma brincadeira popular, porque ela está falando no telefone, e é uma brincadeira que os filhos de sua amiga também fazem. A gente vê que as crianças mais novas não deixam as mais velhas participarem, falam que elas já estão muito velhas, que não podem. Então existe uma proibição, existe meio que uma organização esquisita em tudo aquilo que elas estão fazendo. E aí a menina começa a falar algumas coisas para a mãe, né, de uma invasão. Ela recebe aquilo de um amigo, né, que as pessoas têm como amigo imaginário, e fica aquela inquietação, porque a gente percebe que aquilo está indo para algum lugar, sabe? E os adultos não dão qualquer atenção àquilo. O conceito do conto é muito interessante, né? O suspense que permeia esse conceito de seres que não sabemos exatamente o que, quais, enfim, quais os seus objetivos, usarem crianças para fazerem determinadas coisas, serem amigos dessas crianças. E existe uma frieza aqui no conto que incomoda mesmo e deixa as coisas ainda mais perturbadoras. Esse eu acho que foi um dos contos mais fortes para mim, tanto esse no final do Hora Zero,
É um conto que vai mesclar esses elementos de ficção científica com a questão de invasão alienígena à Terra, como também o conto da Cidade Inteira Dorme, eu diria também um dos grandes destaques. O conto do Homem em Chamas, esse conto do carro, né, da questão perturbadora de dar uma carona. E eu tenho uma predileção pelos contos que acabam colocando mais suspense na história, mas também muito pelos contos de ficção científica, como o conto lá no início do visitante que chega ali naquele local, da capacidade do que ele faz. Eu gosto muito de todo e qualquer conto que também pensa sobre a condição do ser humano, a condição humana, suas limitações, seus defeitos, também suas qualidades. Algo que o Ray Bradbury fazia muito bem, sabe? Mesmo nos contos mais fantásticos, com elementos fantásticos ou elementos de ficção especulativa, né, de pensar num futuro que poderia acontecer, ainda assim ele tem uma quebra quando ele coloca essas reflexões mais mundanas, mais atuais, mais atemporais, eu diria. Então algo que a gente vai se identificar em qualquer tempo. Dei uma chance a esse autor maravilhoso, incrível. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de coisas que eu mencionei, os links para a compra dos livros, para vocês darem uma olhada caso alguém se interesse, e muito em breve eu volto aqui pra gente comentar sobre o Algo Sinistro Vem Por Aí. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ele ficou um pouco longo. Conta o que você achou aqui embaixo, se você já leu, se você quer ler, se você já leu algo desse autor incrível. E se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.